Vamos apresentar um método para o cálculo de todas as tensões e correntes em um circuito com associação mista de resistores, ou seja, associação que envolve resistores em série e em paralelo no mesmo circuito. O método basicamente consiste em duas etapas. Primeira etapa, reduzir o circuito a apenas um resistor equivalente entre os nós A e B, de maneira que a fonte não perceba esta mudança, ou seja, a corrente que flui do nó A para o nó B através do circuito não será alterada se nós substituirmos todos os resistores do circuito pelo seu resistor equivalente. Depois que nós reduzirmos o circuito a um resistor equivalente, nós vamos, a partir deste circuito com um resistor equivalente, retornar nos passos anteriores, calculando todas as tensões e correntes, até retornarmos ao circuito original, que é este que está aí na tela. Então, vamos ver como este método funciona. Aqui nós temos o primeiro passo do método, que é nomear os nós do circuito com letras. Então, nós já temos aí o nó A e o nó B. Vamos ver até onde o nó A e o nó B se estendem. Lembrando que enquanto nós não passarmos por cima de nenhum componente, continuamos no mesmo nó. Então, o nó A vem até o resistor R1 e até a fonte de 200 volts. Da mesma forma, o nó B vem até a fonte de 200 volts e até o resistor R5. Vamos nomear aqui no meio o nó C, no meio do circuito. Então, o nó C vai se estender até o resistor R1, até o resistor R2 e até o resistor R6. O próximo nó vamos nomear como nó D. O nó D vai se estender até o resistor R2 e até o resistor R3. Vamos nomear também o nó E, entre os resistores 3 e 4. Finalmente, o nó F, que vai desde o resistor 4 até o resistor 6 e até o resistor 5. Então, aí nós já temos todos os nós do circuito devidamente identificados. O passo seguinte, que é o passo número 2, é identificar os resistores em série ou em paralelo no circuito. Um resistor estará em paralelo com outro se eles estiverem simultaneamente entre os dois mesmos nós. Vejam, o resistor R1 está entre o nó A e C. Não há qualquer outro resistor entre o nó A e C, então não há nenhum resistor em paralelo com R1. O resistor R2 está entre C e D e também não há qualquer outro resistor entre C e D. Então não há qualquer resistor em paralelo com R2. O resistor R3 está entre os nós D e E não há qualquer outro resistor entre os nós D e E. Portanto, não há qualquer outro resistor em paralelo com R3. O resistor R4 está entre os nós E e F e não há qualquer outro resistor entre os nós E e F. Portanto, não há resistor em paralelo com R4 neste circuito. O resistor R6 está entre os nós C e F e também não há qualquer outro resistor entre os nós C e F. Portanto, não há qualquer resistor em paralelo com R6. Finalmente, o resistor R5 está entre os nós F e B e não há outro resistor no circuito entre os nós F e B. Portanto, não há qualquer outro resistor em paralelo com o resistor R5. Porém, em série, que é aquela associação em que o resistor está conectado logo após o outro, sem que haja uma derivação nessa conexão, nós vamos ter aí os resistores R2, R3 e R4. Então, a principal característica da associação em série é que a corrente vai ser a mesma em todos os resistores. Como é que nós calculamos a resistência equivalente de uma associação em série? Basta somar os resistores da associação. Então, o passo 3, que está aí logo abaixo do passo 2, calcular as resistências equivalentes das associações parciais encontradas.
Então, nós encontramos aí uma associação em série e a resistência equivalente, chamada resistência equivalente entre o nó C e F, é a soma do R2 mais R3 mais R4, portanto 10 mais 30 mais 40, que vai dar 80 ohms. Então agora nós temos que substituir o resistor equivalente encontrado no lugar daquela associação que nós tínhamos ali em verde. E o circuito ficará assim. Então o resistor R equivalente C e F vai substituir os três resistores anteriores que estavam entre os nós C e F. Aí o passo 5 seria repetir os passos 2, 3 e 4 do procedimento até reduzir o circuito a apenas um resistor. O que dizia o passo 2? Identificar os resistores em série ou em paralelo. Então, depois que nós fizemos a primeira substituição de resistências no circuito, nós vamos novamente olhar para o circuito e ver se tem alguém em série ou em paralelo. Vejam, o resistor R6 está entre o nó C e F e o resistor R equivalente CF também está entre o nó C e F. Como os dois estão simultaneamente entre os nós C e F, eles estão em paralelo. Então, aí está a nossa resistência marcada, ou as nossas duas resistências que estão em paralelo, marcadas por este retângulo azul. Aí vamos calcular as resistências parciais encontradas. Então, nós temos que aí calcular um resistor equivalente entre esses dois, R6 e R equivalente C e F. Portanto, uma resistência em paralelo. E como é que nós calculamos? Nós calculamos, se são dois resistores em paralelo iguais entre si, a resistência equivalente será o valor de um dos resistores dividido por 2. É um caso particular de resistores em paralelo. Agora, novamente, vamos redesenhar o circuito com os resistores equivalentes parciais no lugar dos resistores que deram origem aos resistores parciais. Ou seja, vamos substituir o resistor R6 e o RC equivalente C e F por um novo RC equivalente C e F, agora de 40 ohms. E o circuito, então, vai ficar assim. Novamente, temos que olhar para o circuito e tentar identificar algum tipo de associação. E a gente vê claramente que nós temos esses três resistores que estão marcados na linha vermelha em série. Aqui também não há resistores em paralelo, porque nós temos um entre A e C, outro entre C e F, outro entre F e B. Não há dois resistores simultaneamente entre os mesmos nós. E uma resistência equivalente de uma associação em série é a soma dos resistores. Então, o resistor equivalente entre A e B agora, neste caso, vai ser o R1 que vale 30, mais o R equivalente C e F de 40, mais o R5 de 30. Portanto, 30 mais 40, 70 mais 30, 100. Então, o resistor equivalente entre A e B vale 100 ohms. O que equivale a dizer que todo aquele circuito anterior agora reduziu-se a apenas um resistor. Então, qual é o próximo passo no nosso método para encontrar todas as tensões e correntes? Calcular a corrente no circuito reduzido a um resistor. Este é o próximo passo. Então, como é que eu calculo a corrente neste circuito que nós reduzimos a um resistor? Nós conhecemos a tensão que está sobre ele, porque a tensão da fonte se estabelece sobre o resistor, porque a fonte está diretamente ligada sobre o resistor, e conhecemos a resistência. Então, podemos aplicar a lei de Ohm. Então, o nosso I, que vai fluir de A para B, vai ser a tensão da fonte dividido pela resistência, 200 sobre 100, que vai resultar em 2 amperes. Agora, eu posso já anotar sobre o circuito esta corrente. A corrente IAB de 2 amperes, ela desce do nó A para o nó B no resistor e sai do mais da fonte na fonte. Então, este aí é o circuito, então todas as correntes e tensões calculadas, o circuito reduzido a um resistor. E agora? Agora nós temos que continuar a nossa análise para chegarmos às tensões e correntes no circuito original, no primeiro circuito de onde nós partimos. Então, nós temos que fazer a perguntinha básica. Este R equivalente de 100 ohms veio de que tipo de associação? Ele veio de uma associação em série. Então, nós temos que transportar para o circuito anterior a corrente
e AB que tem neste resistor equivalente de 100 ohms. Por quê? Porque na associação em série, quem é a mesma é a corrente. Então, só para recordar, o nosso circuito anterior está aqui. E nós aí à direita, né, e nós tínhamos então essas três resistências aí que estão na linha vermelha, que deram origem ao resistor equivalente de 100 ohms. Então, a corrente de 2 amperes que está no resistor equivalente de 100 ohms tem que ser anotada no circuito anterior, nos resistores de 30 ohms, de 40 ohms e de 30 ohms. Então, vai ficar assim. Ó, nós vamos agora calcular as tensões de corrente em cada um dos resistores dos circuitos parciais, né, utilizando a lei de Ohm. A corrente, nós já sabemos, nós calculamos, acabamos de calcular a corrente e vamos só copiar do circuito de um resistor para este circuito aqui. Então, vejam, nós já copiamos a corrente do circuito que tinha só um resistor para cá, por quê? Porque lá aquele resistor de 100 ohms veio dessa associação em série. Como a corrente é a mesma, eu copio a corrente de lá para esse circuito aqui. Agora, nós temos que calcular as tensões. Então, nesse circuito que eu estou apresentando agora, nós temos todas as correntes, faltam as tensões, a não ser a tensão da fonte, que já é fornecida. Como é que eu calculo a tensão em uma resistência? Eu uso a lei de Ohm, V igual a R vezes I. Então, para encontrar a tensão sobre o resistor 1, VR1 vai ser R1 vezes I. Qual I? IAB, que é a corrente que passa no resistor R1. Então, vai ser 30, que é o valor do R1, vezes 2, que é a corrente. 30 vezes 2 vai dar 60 volts. E eu já posso anotar, então, essa tensão no circuito. Percebam que esses 60 volts sobre o resistor R1, ele tem o mais por onde a corrente entra. Sempre essa é a regrinha na resistência. O mais é por onde a corrente entra. Para determinarmos a tensão sobre o resistor equivalente C e F, é lei de Ohm, R vezes I, R equivalente C e F vezes IAB. Então, o R equivalente C e F vale 40 vezes 2, que é a corrente, vai dar 80 volts. Vamos então anotar também, sobre a resistência R equivalente C e F, a tensão de 80 volts, com o mais por onde a corrente entra. Finalmente, vamos calcular a tensão sobre a resistência R5. O VR5 vai ser R5 vezes IAB, que vai dar 30 vezes 2, que vai dar 60 volts. E vamos anotar aqui no circuito, agora com o mais também por onde a corrente entra. Então, para este circuito aí, nós já temos todas as tensões de todas as correntes. Então, está na hora de passarmos para o circuito anterior, o que deu origem a esse aí. Então, a perguntinha fundamental, esse resistor equivalente C e F de 40 ohms veio de que tipo de associação? Veio de uma associação em paralelo, que tem a mesma tensão. Então, a tensão sobre o resistor equivalente de C e F, que é essa tensão de 80 volts, deve ser transportada para o circuito anterior e anotada sobre os resistores que deram origem a essa resistência equivalente C e F que está aí na tela, e que esses resistores estarão no circuito anterior entre os nós C e F. Então, só para a gente ter noção, o circuito de onde veio esse resistor equivalente C e F está aí acima. Ó. E a resistência equivalente C e F veio desta linha, deste retângulo azul. Ela veio de 2 resistores de 80 ohms. Isto quer dizer que os 80 volts que estão no resistor equivalente C e F devem ser transportados para o resistor 6 e para o resistor equivalente C e F em verde do circuito anterior. E aí então nós vamos ficar com esta situação aqui. Este é o circuito anterior já com as tensões transportadas para os dois resistores em paralelo. Vejam que sobre o resistor R1 e sobre o resistor R5 eu já sabia tudo, só copiei do circuito anterior para cá. O que falta nesse circuito aí? Faltam as correntes nos resistores R6 e no resistor equivalente C e F verde. Então, falta a corrente IR6 e falta a corrente IR equivalente C e F. Ora, se nós conhecemos a tensão e a resistência, a corrente, pela lei de Ohm, é V sobre R. Então, basta fazer V de R6 sobre R6, que vai dar 80 por 80. A mesma coisa no outro resistor. V sobre R equivalente de C e F, que é 80, dividido por 80. Então, nós vamos
ter a seguinte situação. O IR6 vai ser igual ao IR equivalente C e F. No caso do IR6 vai ser VR6 sobre R6. E no R equivalente C e F, nós vamos ter V do R equivalente C e F sobre R equivalente C e F, que vai dar 80 por 80, que é 1 ampere. Nós também poderíamos pensar o seguinte, que a corrente, que está aqui onde está o cursor, ó, no nó C, a corrente no nó C, chegam 2 amperes no nó C, e ela vai se dividir pelo ramo do IR6 e pelo ramo do R equivalente CF. Se os dois resistores são iguais, a corrente vai se distribuir igualmente entre os dois resistores. Então, se chegam 2 amperes aqui, vai descer 1 ampere por cada ramo, dado que os resistores são iguais. Então, agora basta nós anotarmos o valor das correntes aí ao lado. Então, vejam que para este circuito aí, nós já temos todas as tensões e correntes calculadas. Mas este ainda não é o nosso circuito original. Nós temos que olhar esse resistor equivalente C e F verde, de que tipo de associação que ele veio. Então, a perguntinha, o R equivalente C e F de 80 ohms veio de que tipo de associação? Então, nós vamos verificar que ele veio de uma associação em série, em que quem é o mesmo é a corrente. Isso significa que nós vamos ter que transportar para os resistores que deram origem a esse R equivalente C e F de 80 ohms, a corrente de 1 ampere que passa por esse resistor aí de 80 ohms. Então, o circuito anterior está aqui por uma questão didática. E aí, na linha azul, nós temos os 3 resistores que deram origem a esse R equivalente C e F de 80 ohms. Então, nós temos que transportar lá para aquele resistor de 10 ohms, para o de 30 ohms e para o de 40 ohms, esta corrente de 1 ampere. Então, vamos fazer isso no próximo slide. Então, aqui está o circuito original. Vejam, nós já conhecemos tudo que está anotado aí dos circuitos anteriores. Faltam somente agora nós encontrarmos tensão e corrente nos resistores R2, R3 e R4. Sendo que a corrente nós já sabemos, é 1 ampere do circuito anterior, porque esses 3 resistores deram origem a um resistor que é percorrido por 1 ampere. E como esses 3 estavam em série, então a gente pode trazer esse 1 ampere do circuito anterior para cá. Então nós já conhecemos as correntes nesses 3 resistores. Como é que eu calculo a tensão? V igual a R vezes I. Então vamos ver aqui no resistor R2, onde estou passando com o cursor. O VR2 vai ser R2 vezes I. Portanto, 10 vezes 1, que vai dar 10 volts. O VR3 vai ser 30 vezes 1, que vai dar 30 volts. E o VR4 vai ser 40 vezes 1, que vai dar 40 volts. Então, nesses 3 resistores, é muito fácil nós calcularmos as tensões, porque a corrente é 1. O valor da resistência vezes a corrente vai dar o próprio valor da resistência como tensão. Então, nós podemos anotar esses valores sobre os resistores. Então, no resistor R2, eu vou ter 10 volts com o mais no nó C e o menos no nó D, porque é por onde a corrente entra no nó C. No resistor R3, eu vou ter 30 volts com mais no nó D, porque é o nó por onde a corrente entra. E no resistor R4, eu vou ter 40 volts com o mais no nó E, porque é por onde a corrente entra. Com isso, nós resolvemos o nosso problema. Aí nós temos todas as tensões e correntes calculadas para o circuito. Aqui nós temos algumas observações importantes a fazer. Para nós verificarmos se todos esses cálculos estão certos, nós podemos testar a lei de Kirchhoff das correntes no nó C, por exemplo. Aqui no nó C podemos testar a lei de Kirchhoff das correntes. O que é que a lei de Kirchhoff das correntes nos diz? A soma das correntes que chegam ao nó é igual a soma das correntes que saem no nó. Quem são as correntes que chegam no nó C? É esta corrente IAB aqui, ó. Esta corrente IAB está chegando aqui no nó C. E quem são as correntes que saem? É o IR6 e o IR2. Então, vejam só, a corrente IAB de 2 amperes que chega no nó C vai se dividir em 2 correntes, em IR6 de 1 ampere e IR2 de 1 ampere, o que comprova a lei de Kirchhoff das correntes. Uma outra possibilidade de verificar se o problema está correto é fazer a lei de Kirchhoff das tensões nos caminhos fechados do circuito. Então, podemos fazer em 2 malhas só para testar. Então, vamos fazer nesta malha aqui.
Vamos entrar aqui na fonte pelo menos. Menos 200 mais 60 vai dar menos 140. Mais 80 menos 60. Mais 60 igual a zero. Então, somando as tensões neste caminho aqui, nesta malha, deu zero. E é o que diz a lei de Kirchhoff das tensões. A soma de todas as tensões em um caminho fechado vale zero. Agora vamos fazer, por exemplo, esta malha de fora. Vamos somar todas as tensões da malha de fora, ou do caminho de fora. Então, aqui nós temos um caminho fechado. Todas as tensões somadas têm que dar zero. Então, vamos começar por aqui. Mais 60, mais 10, 70, mais 30, 100, mais 40, 140, mais 60, 200. Menos 200 igual a zero. Chegamos ao ponto de partida, a soma toda deu zero. Portanto, há uma grande probabilidade de este problema ter sido resolvido corretamente. Se vocês gostaram deste vídeo, deem um like lá no vídeo. Podem também, lembrando, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as novidades ou qualquer novo vídeo que a gente poste no canal. Muito obrigado e até a próxima aula.